Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo Aprendendo com Elas. Pois é, e hoje a gente tem uma temática mais do que atual. E sabe qual é o nosso tema? Introdução aos direitos do consumidor. É isso mesmo. Você sabia que você, como consumidor, tem direitos? E não saber desses direitos pode muitas vezes te colocar numa situação desfavorável. Então hoje nós vamos aprender quais são esses direitos. E para isso nós temos uma convidada aqui super especial, Luana, doutora Luana, que está aqui conosco. E querida, por favor, se apresente aqui para quem está nos assistindo. Sim. Olá pessoal, meu nome é Luana, sou advogada civilista, também trabalhista, atuo também no direito do consumidor há 10 anos, né? Esse ano eu faço 10 anos de exercício de advocacia e tenho aqui algumas experiências, né? A gente estava até conversando, não queremos apenas falar de coisas teóricas, mas práticas, né? Para a gente poder entender como pode se aplicar, como que a gente pode resolver. Então, estou aqui para compartilhar com vocês. Muito bem. E antes de eu continuar falando, vamos lá, gente, os nossos 3 compromissos aqui para quem assiste os nossos conteúdos. Primeiro, curte, compartilha e comenta. Os 3 Cs, né? Curtir, comentar e compartilhar. Corre, coloca lá nas suas redes de contato o conteúdo que você vai estar aprendendo hoje. Sabe por quê? Porque vai ser de bênção para a sua vida, vai esclarecer muitas coisas e você vai poder servir de bênção para outras pessoas dos seus contatos daí das suas redes sociais. Assim, vai lá no Instagram e nos curte no mulheres.ict. O que é mulheres.ict? É o nosso Ministério de Mulheres aqui da Igreja Cristã da Trindade. Então, mulheres.ict e também no @podcast Aprendendo com Elas, tá ok? Então, corre lá e faz os 3 Cs, tá ok? Doutora Luana, me diga aqui quais são os direitos, né? Como é que a gente entende? Por que isso é importante? A gente ter essa consciência, saber, ter as informações. Por que isso é importante? Sim. Acho que a primeira coisa que nós precisamos pontuar é um direito constitucional. Ele é tão relevante que ele não é uma lei, né? Por mais que nós temos uma regulamentação que é infraconstitucional, está abaixo da Constituição, mas a sua proteção ela é constitucional. E a gente sabe que a Constituição ela é a que protege aqui, né, o Estado democrático de direito, né? Então, a gente, por exemplo, tem nesses direitos fundamentais a proteção ao trabalho, a proteção aos danos, né, a personalidade íntima da pessoa, e também dentro que o rol ele é extenso, né? O artigo 5º da Constituição ele é bem extenso, e dentre um deles é o direito do consumidor. E quando a gente não olha apenas que tem uma pessoa que está tendo o seu direito violado. O Estado ele está protegendo também a liberdade econômica. Existe um interesse, né, de poder proteger a regulamentação das negociações. Então, isso para a gente é de suma importância. Olhar para o direito do consumidor e entender que existe uma parte, às vezes, mais frágil, que precisa ter um cuidado especial, a gente precisa ter uma regulamentação especial justamente para que essa liberdade econômica ela esteja dentro daquilo que o Estado espera, né, das suas pessoas, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Olha que interessante. Então, é algo de extrema importância. Sim. Mas, sabe, às vezes eu ouço as pessoas dizerem assim, mas a justiça nesse país não funciona, né? Então, não vai adiantar nada eu correr atrás dos meus direitos, não vai adiantar eu ir atrás, porque vai ser perda de tempo, perda de dinheiro, e aí, assim, não vale a pena. Sim. É verdade isso? Não exatamente, né? Muitas pessoas ficam desanimadas por causa do tempo. Essa é a primeira pergunta que o advogado recebe. Quanto tempo dura? Não tem como a gente precisar, principalmente se a gente for olhar da esfera judicial.
Porque nós temos serventuários da justiça, juiz, a gente está olhando pelo nosso processo. Agora imagina que ele tem milhares de processos, né, para despachar, para julgar. Então, por mais que às vezes o Código de Processo ele nos dê um prazo, né, um prazo que a gente entende que é razoável, na prática isso não acontece. Então, o tempo, nesse sentido, acaba trazendo um pouquinho mais de desânimo para as pessoas. Não vou entrar, não vou fazer, melhor deixar para lá. Mas nós temos, além do judiciário, outros mecanismos, né? Então, a gente tem o PROCON. Até o Reclame Aqui, que não é um órgão público, né, um órgão privado, mas que resolve muitas coisas, né? E como a gente tem essas políticas, né, como é um direito fundamental, e a gente tem pelo Código de Defesa do Consumidor algumas políticas em proteção ao consumidor. Então, por exemplo, instituição de ouvidorias, Ministério Público especializado em consumidor, delegacias especializadas, o próprio juizado especial. Então, assim, nós temos vários mecanismos que não apenas o judiciário na vara comum, que realmente é muito demorado, mas são mecanismos que ajudam a resolver de fato, né? Então, por exemplo, se é contra um banco, um problema contra o banco, a gente tem o Bacen. Então, cada órgão, cada prestador de serviço, às vezes ele tem um órgão, né, que ele tem que prestar conta, se for telefonia, né, energia. Então, às vezes, não resolve ali, mas se a gente for no órgão, na agência que regula aquela atividade, às vezes a gente tem uma resposta muito positiva, né? E mais rápida, muito mais rápida. Então, é importante isso, né? Porque, assim, se a pessoa, ela não coloca ali uma questão, né, na qual ela está sendo prejudicada e que se enquadra, porque, né, vamos lá. Sim. Também, às vezes a pessoa imagina que as coisas têm que funcionar de um jeito que ela Sim. acha que, mas a lei, né, diz de outra forma. Sim. Então, eu acho que primeiro é importante saber o que a lei diz de defesa para o consumidor, né, e ele possa entender isso, e dentro dessas normativas, enfim, dessas regras, daquilo que foi estabelecido, poder ir atrás dos seus direitos. Sim. E outra coisa é aquilo que a lei que a pessoa cria dentro da sua própria Sim, cabeça que e que acha que é assim, do jeito que eu pensei, tem que ser. Não funciona, né, doutora? Assim, um dos exemplos disso. Então, nem toda infringência, vamos dizer assim, ela causa um dano moral. Então, às vezes a pessoa acha, então eu vou entrar com a ação e vão ter que me ressarcir, eu mereço um dano moral, e não é bem assim, né? Então, principalmente, cada estado, eu trabalhei em um escritório que ele tinha algumas atuações em estados diferentes da mesma matéria. E assim, é impressionante, o juiz ele tem a livre convicção. Então você pode pegar aqui um juiz de São Paulo, que ele entende que ali não tem dano, mas um juiz do Rio de Janeiro entende que ali tem dano. Então a gente tem essa questão da livre convicção do juiz também. Então nem sempre a gente vai ter algo muito rígido a respeito dessa matéria. Mas essa questão do dano moral, que poxa, mas paguei aqui uma conta, um valor a mais, eu tirei, porque é um argumento válido, né? Quem tem as suas finanças muito ajustadas, às vezes 100, 200 reais, a Enel lançou uma conta que a pessoa pagava 200, lançou 600. Poxa, é um argumento válido, não é? Poxa, ficou com a sua... Às vezes tem que pegar um dinheiro emprestado, ficou com a conta negativa, né? Mas tem alguns casos que, ainda que a gente consiga reverter essa questão de lançamentos, né, de cobranças, mas a pessoa, às vezes, acredita que tenha um dano moral, que tenha algo... E nem sempre. Se a gente não conseguir provar efetivamente que trouxe um abalo, né, para ela, infelizmente, a gente não tem. Então, tem muitas coisas que a gente acha e que o judiciário não dá, e tem muita gente que deixa para lá algumas coisas e que existe uma proteção do Estado, né, justamente porque a gente está olhando para uma pessoa, mas quantas pessoas foram atingidas? É o maior exemplo, pandemia, não sei se a senhora se recorda, começaram a fazer os lançamentos na época, né, tudo por média. Por quê? Ninguém estava saindo na rua, né, por causa o estado pandêmico e tal. E aí tinham poucos operadores fazendo tudo que é conta de consumo, né? Água, luz, e aí eles tinham poucas pessoas, pouco efetivo na rua para realmente fazer o levantamento do consumo. E começaram a fazer? Começaram a lançar pela média. Então, às vezes, quem pagava 50 reais começou a pagar 100, começou a pagar 200, né? Então, muita gente acaba deixando para lá. E não tem que deixar, porque, por exemplo, para esse tipo de serviço, a gente tem o princípio do consumo efetivo. Eu vou pagar por aquilo
aquilo que eu consumi. Agora, se a empresa não tinha, exemplo, um operador na rua, o problema não é do consumidor, é da concessionária, de quem está prestando, né, os serviços. Então tem muita coisa que deixa para lá, depois eu resolvo. Então, e na verdade não é bem assim. Ainda que nós tenhamos já uma boa atuação administrativa, né? Então, às vezes, uma reclamação, né, a gente consegue resolver, sem que precisa. Eu acho que o que causa mais espanto às pessoas é levar o assunto para um advogado. Vou contratar um advogado, vou resolver isso. Mas o que é interessante para a gente é que nem sempre, por mais que eu seja advogada e me beneficie, né, de uma certa forma, mas nem sempre um assunto, às vezes, corriqueiro precisa ir para a mão de um advogado, às vezes, uma via administrativa consegue resolver. Uhum. E sabendo aí desses caminhos ajuda também muito a entender como recorrer aí a direitos que o consumidor tem, né? Sim. Assim, tem um caminho que, para mim, é um dos melhores, assim, também, que é o PROCON. O PROCON, ele tem legitimidade até para multar a empresa. Então, por exemplo, se eu faço uma reclamação no Reclame Aqui ou alguma outra plataforma, o máximo que eles vão fazer é mandar uma notificação para a empresa, olha, chegou uma reclamação. Se a empresa, ela zela pela imagem dela, ela até às vezes manda uma resposta. Às vezes é uma resposta negativa, assim como ela faria por e-mail. Mas o PROCON, ele já tem como ele tem esse poder fiscalizatório, né, e ele pode multar, então as empresas normalmente têm um pouquinho mais de cautela, né, com o PROCON. Então, eu até passei uma situação dias atrás, manda e-mail foi com a Enel ainda, né, manda e-mail para lá, ouvidoria para cá e nada. Na hora que aciona o PROCON, resolveu rapidinho. Então, assim, eles têm uma cautela com o PROCON um pouquinho melhor. Então, e é um assunto que é tudo online. Você vai lá no PROCON, faz um cadastro, faz sua reclamação do seu jeitinho, explica a verdade, anexa comprovante do que aconteceu. Pode ser para qualquer tipo de prestador de serviço, né, o fornecedor. E normalmente eles mandam por e-mail, mandam por carta, mas eles aguardam essa resposta, eles fixam prazo para. Então, vira. Não vou dizer que é um processo judicial, mas vira um processo administrativo que tem também tem recurso interno também, então é uma plataforma, assim, um meio para resolver essa questão muito eficiente, muito eficiente. Agora, em tempos de mídias sociais, né, uma coisa que eu tenho visto é assim, o quanto muitas vezes a exposição nesses meios, sim, né, do consumidor em relação a um produto ou uma empresa, também tem uma resposta muito rápida. Não sei se é por conta do alcance que se tem, né? Sim. E isso também é válido para o consumidor? O consumidor, nesse ponto, precisa tomar muito cuidado. Por quê? Normalmente, na raiva, a gente posta lá, comprei na loja X. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai além. A gente não pode extrapolar os limites da ofensa, porque a pessoa jurídica, por mais que seja uma empresa, ela também pode ser abalada, a sua imagem é abalada, e a depender da minha postura, ainda que eu esteja reclamando de um produto, de um serviço, eu não posso extrapolar. Né? Ainda mais, vamos supor que seja algo que eu acuse a empresa, e aí de repente dá um processo judicial, e o juiz entende que eu não tinha direito, mas eu fiz um abalo à imagem da empresa. Então, o consumidor, quando ele usa as redes sociais, até isso ele precisa ter muita cautela. Eu acredito que ele é válido até certo ponto. Você pode ter uma movimentação da empresa que cuida das redes sociais, mas a gente sabe que isso é para grandes empresas e se for, de repente, alguém de influência. Né? Então você pega o influencer que tem sei lá quantos milhões de seguidores, você pode ter uma pronta resposta. Você pode ter uma pessoa que tem lá 100 seguidores, ela tem um perfil para sua família, para compartilhar algo, né, para suas pessoas mais próximas. Então assim, a efetividade eu não vejo que tenha tanta. Pode ser que para as pessoas que têm uma relevância maior, mas não serve como um meio. Olha, eu fui lá e reclamei no Instagram, por exemplo. Lá não é como um meio. Então, normalmente a gente tem alguns mecanismos da própria lei, né, que estão por promotoria. Eu posso mandar um e-mail para a Promotoria de Justiça. Tem lá o site do Ministério Público, e aí você escolhe lá, ele vai te indicar as áreas. Né? A promotoria ela tem uma atuação muito interessante também. Pode fixar prazo, pode entrar com inquérito civil. Se for uma prática criminal, eles podem redistribuir também.
né, para promotoria criminal, e lá dá para fazer reclamação também, eles acompanham, é muito interessante. Então, eu acho que a gente pode se utilizar desses meios para comprovar que houve uma intenção, né, para resolver. E até aproveitando esse gancho, quando às vezes a pessoa fala, poxa, tô tentando resolver e não consigo, eu ligo na ouvidoria, ninguém me atende, eu ligo lá, o funcionário fica aí, passa para aí a gente fica escutando, né, as musiquinhas, a gente fica 1 hora no telefone e às vezes não resolve nada. Isso somando, e quando a gente já está exausto, e a gente comprova, protocolo disso, protocolo daquilo, e foi, né, na ouvidoria, foi na agência, isso, se chega num processo, às vezes não é uma matéria tão grave, mas a pessoa perdeu tanto tempo da vida dela, poderia estar descansando, poderia, sabe, estar com os filhos. Tem uma teoria em dano moral que a gente fala que é a perda do tempo útil. A pessoa comprova que ela perdeu tanto tempo para resolver e houve descaso do prestador de serviço, do fornecedor, que quando se comprova isso, nesse caso, a gente tem até fixação de dano moral, da perda do tempo útil. Mas aí a gente precisa comprovar, olha, tantos dias, protocolos, acionamos isso, acionamos aquilo, e aí nesses casos, normalmente a gente tem. E assim, às vezes, o constrangimento, né? Sim. Por exemplo, não vou citar nomes, claro, mas eu vou... plano de saúde. Sim. Tem empresas que te dão uma canseira, sim, né? Para você marcar a consulta, você fica mais de 1 hora no telefone, manda aí para WhatsApp. Até aconteceu uma coisa interessante, porque como eu que cuido dessa parte de consultas médicas da minha mãe, levo, sim, ela para as consultas, para exames e tal, gente, que tortura que é. Sim. E uma vez, né, olha, marca pelo WhatsApp. Aí eu marcando, olha, a gente pode te dar o retorno em 1 hora. Gente, no dia seguinte ainda não tinham me dado o retorno. Aí teve um momento que eu questionei eles, eu falei, olha, eu tô me sentindo aqui, né, desrespeitada. Sim. Né, porque... mas é porque a gente tem uma demanda muito grande. Porque, olha, tem que entender que quando a gente tem que ficar resolvendo essas coisas, a gente não consegue responder essas outras. Aí eu fiquei assim, não, quer dizer que eu tenho que me sentir culpada por uma desorganização de uma empresa que não tem, sei lá, funcionários suficientes e tal, e aí eu tenho que me sentir constrangida, né, de estar, assim, solicitando algo que é direito. Claro, né? Claro. Assim, parece que é proposital. Por quê? Se você tem uma carteira gigante de clientes, proporcionalmente, você tem que ter um efetivo, sim, atendentes, ou colocar um sistema que efetivamente funcione, né, para fazer aquele pronto atendimento. Mas a verdade é que não tem. Então, é uma forma até de segurar, por exemplo, a questão de agendamento, de consultas, porque senão vai acabar falindo, né, o sistema. Mas, e às vezes tem muitas pessoas que reclamam, poxa, eu tô esperando, fiz um pedido de um exame, e tá lá. 15 dias, 20 dias, 30 dias, passando para 60 dias. Daí a gente chama até de negativa indireta, sabia? Porque a gente fica aguardando tanto tempo. O convênio não te negou diretamente, mas indiretamente ele está te segurando. E às vezes a pessoa está passando uma necessidade, é um câncer de tratamento, é uma enfermidade que precisa de um tratamento para ontem. Né? E a gente fica totalmente à disposição. Para fechar um diagnóstico. Né? E é isso que eu acho interessante, porque o código, quando ele regula isso, ele entende que o consumidor, ele está a gente fala da vulnerabilidade. Então a gente tem uma parte que ela é mais forte e tem uma parte, a senhora conseguiu negociar as bases contratuais do seu contrato com convênio? Não, chegou um contrato de adesão lá. A senhora tem que só assinar aqui, não é verdade? Tá aqui as cláusulas, em alguns contratos que a gente chama de contrato de adesão, a gente não tem poder de negociar isso aqui, eu não concordo que me libere em 30 dias. Para mim tem que ser em 15 dias. A gente não consegue. Só que quando a gente depara com isso, que são ilegalidades que estão nos afetando diretamente, o código olha com mais carinho, ele não olha de igual para igual. Numa relação civil, normal, né, numa negociação normal, é um olhar mais paritário. Agora, quando a gente olha para a relação do consumidor, existe uma parte mais vulnerável. Então, se eu tiver que olhar com mais cuidado, é para o consumidor.
Então isso não tem nem o que discussão, porque está na lei, né? O consumidor perante o prestador de serviços, o fornecedor, ele é mais vulnerável. Então realmente a gente fica à mercê, fica amarrado ao que, né, a forma como impõe. E aí por isso que às vezes a gente tem que reclamar, quantas ações na justiça em direito de saúde, por exemplo, né, uma das questões que o autismo. As crianças que precisam, né, de tratamento, precisam... E hoje a gente tem tantas terapias, né? Musicoterapia, e aí às vezes natação, tem até com... Ai, me fugiu a palavra com cavalo, que também... Tem me fugiu agora. Equiterapia, eu esqueci também. Então, sim, assim, mas é uma terapia com cavalo. Sim, e assim, são formas para poder ensinar, trazer um tratamento válido, mas também os convênios, por inúmeras vezes, têm até recusado contratos. Então, descobrem que tem um componente da família tem autismo, eles negam, mas eles não falam por que negam. Então, a gente fica ali à mercê, né? Então, por isso que muitas vezes, a depender da gravidade, precisa ser judicializado, porque a gente precisa de uma ordem judicial para cumprir. Juiz determinando tem que ser cumprido, tem que ser marcado, às vezes eles fixam prazo, olha, preciso de uma consulta, estou encontrando dificuldades, liguei dia X, Y, estou uma semana ligando, o caso é de extrema urgência. Então, o juiz, numa liminar, a gente consegue, ele fixa prazo de 48 horas, sob pena de multa de R$5.000 por dia, por exemplo, né? Então, a gente pode ter essas fixações que na hora, né, o convênio acaba acatando. Então, eu entendo que é muito estratégico, sabe? Segurar essas situações. É difícil, né? Porque Sim. acaba sendo assim bem desgastante, ainda mais numa situação que envolve ali um tratamento. Sim. Ou assim, fechar um diagnóstico que você precisa de exames, é angustiante, é estressante, tudo isso acaba sendo assim difícil, né? No processo, mas por outro lado é extremamente necessário ter essa consciência e quais são os caminhos a serem percorridos para que você possa efetivamente conseguir fazer lá o que é necessário, né? Sim, com certeza. Então, como a gente precisa ter essa noção, esse esclarecimento. Sim. E existem também muitas cartilhas, né? Então, até essa questão da orientação está na própria lei do consumidor. O dever de orientação. Então, assim, a gente tem orientação e realmente isso acontece. Desde a prefeitura, né, ao Procon, ao Ministério Público, até o próprio Google, você joga lá, ele mostra alguns caminhos, nesse caso registra boletim de ocorrência, ou você pode ligar direto na Anatel, ou você pode... Então, assim, existem alguns caminhos, quando a gente fala isso, eu entendo que tem muitas pessoas que às vezes não conseguem nem mandar um e-mail, a pessoa não tem voz, então ela não tem capacidade, sabe, por mais que não seja algo tão difícil, a pessoa não sabe nem como escrever direito, né? Então, realmente, aí nesses casos, né, a gente está passando agora por essa questão de INSS, o INSS não chega a ser consumidor, mas atingir um público muito vulnerável. Às vezes a pessoa pega lá um descontinho pequenininho, não é nada. E o que acontece? Essa questão da vulnerabilidade, ela pega em muitas áreas. Então a pessoa olha, não sei reclamar, não sei fazer, e às vezes não tem alguma pessoa da família que possa resolver, mas assim, poxa, se tem delegacia, tem Procon, tem Ministério Público, se quiser dar um pulinho até no juizado especial, você não precisa nem de advogado. Então você leva, eles vão te orientar, os documentos que precisam levar, né, até um determinado valor, não precisa de advogado. Então, os documentos, a narrativa, e aí até não existe aquele que às vezes, mas será que tá certo o pedido, né? Como que eu vou pedir uma cirurgia? Eu peço o valor da cirurgia ou peço para o convênio seja obrigado a fazer uma cirurgia? Trazendo com exemplo, né? Até nisso o juiz ele pode ser um pouquinho mais flexível, porque tá vendo que é uma parte que está desamparada por advogado, ele entendeu qual que é o pedido que está sendo colocado ali à frente, né? Mas tem muitos mecanismos, assim, pra gente resguardar mesmo, né? Pegando de volta aí o exemplo que eu dei sobre o convênio de saúde da minha mãe, Sim. Ela não teria condições, por exemplo, de fazer toda essa intermediação por telefone, você entendeu? Tentar marcar consulta, ficar mais de uma hora pendurada no telefone, quer dizer, não teria como, né? Cuidar disso, administrar, entender como... enfim, fazer valer os direitos, né? Sim.
E eu acho que isso é uma questão importante de quem está nos assistindo poder perceber que existe aqui meios, né, pelos quais você pode, se você não tem ali alguém da família ou alguém da tua confiança que possa te ajudar a trilhar esses caminhos, tem aqui, como a doutora acabou de informar, meios que você pode conseguir isso, né? Indo numa delegacia, por exemplo, a delegacia do idoso, tem, né? Também. Já existe aqui em São Paulo, Sim. Quer dizer, que é uma delegacia especializada, específica para este público, Sim. né? Que pode estar orientando, tem, enfim, esses caminhos que precisam ser percorridos e que você vai receber a ajuda necessária para então encaminhar efetivamente para o órgão, enfim, para que a sua solicitação seja atendida. Sim, né? Tem até uma disposição do código, né? Por exemplo, quando a gente tem o idoso, a gente tem o processo, normalmente ele tem uma categorização diferente. É uma tramitação prioritária. O idoso mais, né, que é 80 para cima, tem uma prioridade maior. Então, assim, tem quem tem doença grave. Então, a gente consegue informar, né, inclusive se procurar esses meios, já informe. Às vezes a pessoa tem um câncer, tem alguma doença muito grave, eles conseguem colocar uma tramitação prioritária para poder, né, andar um pouquinho mais rápido. Isso também ajuda bastante. Uma das coisas, assim, que eu tenho percebido já há alguns anos às vezes a pessoa ela tem uma doença crônica e ela não sabe dos direitos adquiridos das quais ela pode se encaixar, Sim. né, dos quais ela pode se encaixar e se beneficiar. Gente, quando eu falo se beneficiar, eu não estou dizendo assim, você tem que tirar proveito. Sim, claro. Não, mas é um caminho que já foi percorrido por outras pessoas na mesma condição física, clínica, enfim. Sim. E que esses direitos eles foram adquiridos para que as pessoas não tivessem que sempre fazer o mesmo percurso longo. Quer dizer, pensa assim, né, numa mata toda fechada que não tem como você abrir uma estrada ali. Aí foi alguém lá, né, abrindo espaço, tal, pavimentando para que pudesse ser recorrido. Porque é óbvio que a gente imagina que uma pessoa que tem ali uma doença crônica, então, que bom que eu tenho essa doença, agora eu vou tirar proveito de tudo que eu posso, que eu quero. Não é isso. Mas também entender que existem ali direitos que foram adquiridos, só que são coisas, né, que não vêm bater na tua porta. Sim. Você vai ter que escrafunchar, vai ter que ir atrás, vai ter que ver. E aí vem a descoberta, né? Puxa, olha, e muitas vezes o convênio sabe disso, mas ele não vai te informar. Outras questões, eles sabem disso, outras instituições, tá? Mas não vai chegar para você de bandeja, olha, né? Então você vai precisar escrafunchar. Então, por exemplo, vamos supor eu vou falar de uma situação que acontece na minha família. Eu tenho uma das minhas irmãs, ela tem uma doença chamada miastenia gravis. Essa doença, ela não tem hoje para a ciência uma cura, Tá. mas existe lá a instituição dos miastênicos, né? Então o que ela fez? Ela entrou em contato para ver como é que era, e aí a partir disso ela foi tomando consciência de alguns direitos que ela tinha e como ela tinha que se apropriar disso, né? Óbvio que se você chegasse e falasse assim, então a doença te favoreceu nisso, não, se eu pudesse escolher eu jamais teria esse benefício por conta de uma doença. Sim. Né? Mas como a doença é algo que eu não tenho escolha sobre ela, sim, né? Então, quais são? Então, se você tem aí uma doença devidamente diagnosticada, né? Por um médico, não é pelo achômetro, eu acho que você tem isso, então, não. Sim. Mas que foi devidamente diagnosticada, enfim, e que isso pode gerar um laudo, né? Então, busque saber se tem alguma organização não governamental, enfim, uma associação, melhor colocando, uma associação
específica sobre aquela doença, porque ali você vai conseguir ver outras pessoas que estão na mesma luta, ter orientação ali de pessoas que têm um entendimento melhor de toda aquela circunstância e que vai poder te orientar. Sim, tá certo? É verdade. Tem muitas... deixa eu usar a palavra benefício, mas são coisas que a própria lei assegurou para amenizar um pouco. Se a gente for ver o pano de fundo é o quê? Para amenizar um pouco a dor. Então, a gente tem muitos benefícios, a previdência não é tanto a minha área, mas a gente tem alguns benefícios previdenciários. Tem pessoas que recebem aposentadoria que tem um desconto de imposto de renda, mas às vezes ela tem uma doença grave. Então, pela doença grave, consegue afastar o imposto de renda, às vezes ou compra de um veículo novo sem o IPVA. Isso. Então tem uma série de coisas que podem, às vezes não está nem naquele rol, né, fixo, mas dá para ser analisada, estudada para, poxa, se está ali, reconheceu, é uma forma de, então tudo bem, vamos usufruir daquilo que a lei já permite. Sim. Né? Não é nada de ilegal. Não, né? de forma nenhuma. Existe aí uma aprovação, né, dentro da lei para que aquilo possa ser, de fato, ali efetivado. E quantas vezes, assim, esse valor, o desconto do IPVA, o desconto do imposto de renda, a pessoa às vezes tem que utilizar no tratamento. Sim, porque são terapêuticas. Sim. Que são muito difíceis, medicações, né? Que nem sempre, às vezes a pessoa tem ali um convênio, às vezes ficar esperando numa rede pública ter aquele tipo de terapêutica da assistência profissional não é um negócio simples. Sim. Uma doença crônica, ela tem toda uma rotina que é extremamente desgastante. Sim. É cara, né? E desgasta na energia, né? Então, quer dizer, não é uma compensação, mas é um reconhecimento, né? Para que você possa ter uma qualidade de vida, né? Para que você possa se cuidar. Sim, né? Com certeza. Então, eu acho que é importante ter essa noção. Sim. E, doutora, né, vamos pensar que estamos na era digital, virtual, então muitas coisas são feitas através deste recurso. Sim. Aí de plataformas, de compras, Sim. né? E quando isso não satisfaz, assim, né? Você comprou algo pensando, né? Porque a propaganda, nossa, você falou, uau. Aí quando você recebe, você fala, ai, o que é isso, né? Do uau foi pro ai, né? Então, assim, o que fazer? Existe proteção para o consumidor em relação às questões virtuais? É engraçado que hoje antigamente a gente via as propagandas nos comerciais, né? Ou ligavam pra gente, olha, a gente tem esse produto, e davam especificação, não, isso aqui é um colchão, né? É confortável, massageia isso, né? Tem inúmeras funções, e chegava em casa e não era nada daquilo, né? Então, o consumidor, nessa compra fora do estabelecimento comercial, então pode ser uma compra por telefone, pode ser um vendedor que foi lá na sua casa, que parou um pouquinho, né? Antigamente era mais usual, mais, né? Hoje vinham as pessoas na porta vender, e também agora, também as compras online. Mas essa proteção pega todo mundo que não foi até a loja, né? Então, seja uma compra por telefone, ou uma compra, né, um vendedor foi até a sua casa. E a gente confia muito no que estão falando. E é o dever da empresa, seja no site, seja lá na loja, é o dever da informação. A espumagem é tanta, o tamanho é tanta, que é king, é queen, ou é a cama de cartão, trazendo aqui o exemplo de um colchão. Então, a gente confia. A cor é X, é Y. Então, quando a gente faz essa contratação, a gente está lendo e está confiando naquelas informações. E, às vezes, chega na sua casa, né, e não é nada daquilo, né? Então, o que o código aqui, ele protege o consumidor? Chegou, 7 dias você pode... 7 dias corridos, tá? Em 7 dias você pode ver o que não é aquilo, você não precisa justificar. O tamanho era grande, era pequeno. É o direito do arrependimento. Não quero mais. No dia eu queria, hoje eu não quero mais. Eu não tenho o dever de explicar o porquê. Eu sei que alguns sites, eles colocam um motivo, né?
quero devolver, tá dentro dos 7 dias, ele pede ali, às vezes, um motivo, mas não é obrigatório fazer um relatório de que a pessoa que a roupa era mais larga, viu que era mais justa. No roupa normalmente tem bastante, né, essa troca, essas devoluções, mas na verdade a gente não precisa explicar o porquê dentro dos 7 dias. Então isso a gente tem essa proteção que é muito boa. Agora, por exemplo, se for um defeito no produto, aí esse prazo, ele é mais extenso, né? Então se a gente tem esses defeitos, aí sim a gente tem esse amparo legal. Uhum. E quando porque hoje, né, eu não sei se eu posso colocar desta forma, Sim. mas assim, temos a inteligência artificial. Então, quando é feita uma propaganda, às vezes tem lá um influencer ou uma pessoa da mídia, enfim, que está fazendo aquela propaganda e que não está, né? Mas foi usada aquela imagem, aquela pessoa para fazer, enfim, e oferece uma coisa e você pensa, nossa, tá super barato. Uhum. Gente, eu vou aproveitar essa promoção porque, essa pessoa, eu confio nessa pessoa, não conheço nada, mas eu tô vendo lá, eu confio nessa pessoa, vai, compra e nunca chega a isso. Isso é muito comum, principalmente com os idosos, porque os idosos, eles se apegam. Eu gosto do programa que o fulano apresenta, então qualquer coisa que o fulano ali... Então, é uma forma de você validar, né? Então o fornecedor, ele não é ignorante no seu produto. Ele sabe quem ele vai chamar, ele sabe se ele vai divulgar isso num comercial de TV, num comercial de rádio, ou se ele só vai panfletar. Então assim, não existe ignorância, tudo foi formado de uma forma bem estratégica, né? Então, quando a gente olha para isso, principalmente quando a gente tem essa proporção de divulgação, se olha com um pouquinho mais de rigidez para o fornecedor mesmo, porque você está acreditando naquele produto. Eu lembro que um influencer estava divulgando, era um óleo corporal super famoso, né, no meio dos influencers e tal, e o óleo prometia clarear, prometia isso, prometia aquilo. Você vê a pessoa usando, você vê mais de um influencer publicando, o valor não era tão baratinho, mas não era algo tão alto, e as pessoas começaram a comprar. Então eles lucram em cima disso, porque assim, hoje muitas marcas perceberam que melhor do que você pagar um comercial, você contrata um influencer que tem, 5 milhões de seguidores, as vendas sobem muito. E aí eu lembro que esse produto passou por uma perícia que não tinha nenhuma evidência sobre esse tratamento para clarear. E aí a gente vê quantas pessoas lesionadas. E nesse caso, o Ministério Público, porque assim, quando a gente... é um direito fundamental que deve ser protegido, o Ministério Público, né? O Judiciário, ele não vai tomar essa atitude por si só, porque o Judiciário precisa ser provocado. Mas, vamos supor que o Ministério Público tome conhecimento, tem um produto, estão comercializando, estou trazendo aqui um produto de um óleo, pode ser qualquer outra coisa dentro da relação de consumo. Tomou conhecimento, averiguaram, não oferece a efetividade. O consumidor não sabe daquilo. Ele confiou na palavra de quem está divulgando, né? Confiou de que escreveram lá, olha, vai clarear em conta, tem que ser no mínimo um tratamento de 3 meses, né? Mas tendo essa validação, o Ministério Público consegue chamar um especialista para fazer um laudo, né? Para fazer um relatório. Então eles podem entrar com uma ação civil pública contra esse consumidor, justamente, e para retirar... Contra o consumidor? Contra a empresa, perdão. Contra a empresa, inclusive, ele demonstrando, eles conseguem até retirar esse produto, né? Paralisar todos, vamos supor, publicidades na TV. Então determina que seja paralisado esses comerciais, determina a retirada desses produtos de sites ou de lojas físicas. Então isso pra gente é bem interessante, porque realmente tem pessoas que só compram porque alguém validou, alguém falou, compre, né? Então, e às vezes, assim, uma coisa que eu já observei em alguns casos, às vezes aquele influencer nem está validando, nem foi contratado pela empresa, mas foi usado uma inteligência artificial para colocar como se a pessoa tivesse... Gente, eu falei, gente... Sim, eu dou muita risada. Né? Então, assim... olha, se vocês me verem fazendo determinado... Não sou eu, gente, né? Não sou eu. Olha, eu fui numa conferência com advogados e eles estavam passando, porque teve uma parte que é só sobre inteligência artificial. E aí um rapaz parou para explicar e falou, você não precisa mais... Porque assim, a gente vai gravar vídeo,
dia tem que passar maquiagem, tá com uma roupinha, né? Mas você não precisa mais, porque ele já captou seus movimentos, já captou suas características, seus sinais, e às vezes você só tem um texto, ele consegue transpor. E é o que a gente vê muito no Instagram hoje, né? Então, às vezes você vê uma figura pública que assume um lado político, mas com falas de outro lado político, né? Então, assim, eu falo, meu Deus do céu, realmente a inteligência artificial hoje tá que tá, mas tem inúmeras. E assim, aí entra, não seria o direito do consumidor, seria mais uma área civil, mas... Por exemplo, né, tem muitas pessoas que eles se utilizam da imagem, porque sabe que se pegar a imagem da pessoa vai vender mais. Às vezes pega uma imagem estática ou um vídeo, pouco importa, um não é mais grave do que o outro. Você está utilizando indevidamente, está ferindo lucro em cima da imagem, né, dessa pessoa. Então a pessoa consegue também entrar com uma ação indenizatória, retirar. Aí, a pessoa tem que entrar, que no caso, por exemplo, o influencer, eu já vi algumas situações em que a pessoa, ela vem a público e diz, gente, a minha imagem está sendo usada dessa forma. Eu já tomei as providências cabíveis, não sou eu, não caiam nesse golpe. Sim. Já vi isso acontecer. Tem também. E assim, olha, uma outra coisa que também acontece. Às vezes você tem um produto que é comercializado pela empresa A. A empresa A, ela tem toda a regulamentação, as contratações dela são ajustadas, são formalizadas, está tudo dentro da legalidade. Mas a gente tem golpista de tudo quanto é lado. E aí você tem uma empresa B que abre que assim, pode fazer a abertura, né, de um site, pega aquele produto, pega a imagem, porque ele não tem compromisso com nada, já é um criminoso, né? Então pega o produto A, o fulano B, e aí ela coloca para venda. A venda a gente entrega em até 20, normalmente é um prazo de entrega bem extenso. 20 dias úteis, 30 dias úteis. A pessoa paga lá no boleto, cadê o produto? Não vê. E aí quando você vai atrás, aí você começa a descobrir, assim, parece que é um submundo, né? E aí você descobre que a pessoa, a imagem do influencer ou do ator, né, a pessoa famosa, não tem nada a ver, foi utilizada indevidamente. O produto daquela empresa A não poderia ser comercializado nesse empresa B, que não tem qualquer relação. Então isso também é muito comum. Muito comum. E assim, como é importante a gente observar detalhes. Sim. Olha o site, vê se de fato corresponde com o site que domina, tem o domínio daquele produto. Sim. Eu passei por uma experiência, eu vi uma propaganda no Instagram de um produto de skincare, né, que é produto para pele. E é um produto que eu habitualmente uso. E me chamou a atenção o valor. Eu falei, nossa, que promoção! E vem assim rápido e vai esgotar em tanto tempo, né? Você tem 10 minutos para decidir e tal, e coisa, e isso. Às vezes te encaminha para um telefone de WhatsApp, né? E tal, mas aí eu fiquei pensando, eu olhei assim, foi muito tentador, que eu falei, nossa, que promoção, e promoção relâmpago, então vai ver que eles colocaram esse preço porque vai ser rápido, um curto espaço de tempo, tal, era de fato o produto, a foto lá que eu vi, mas aí eu fiquei com a pulguinha atrás da orelha, aí eu falei assim, pelo sim, pelo não, né, eu vou fazer o seguinte, como era um produto que eu já usava, eu tinha o e-mail. Então eu mandei um e-mail, eu fiz um print, mandei para eles, eu falei assim, olha, recebi essa propaganda deste produto que eu faço uso e tal, e eu gostaria de saber se isso de fato são vocês que estão... Sim. E óbvio que assim, eu não tive a resposta em 5 minutos, que ia esgotar o tempo e tal. Sim. Mas eu falei, bom, se eu perder a promoção, se eles falarem, de fato fomos nós, será que você não poderia, né, me dar essa promoção? Né? Porque eu fiquei na dúvida, fiquei aguardando um retorno de vocês e tal. Depois eles me responderam, falaram assim, não somos nós. Olha só. Não somos nós. Essa empresa não tem a ver conosco, embora seja o nosso produto, a imagem está sendo usada de forma inadequada. Então, gente, desconfie, né? Sabe, né? Reza a lenda popular que quando o santo, né? Quando a esmola é muita, o santo desconfia. Então, cuidado. Desconfie mesmo. Eu sei que assim,
a gente pode pedir descontos, a gente pode tentar negociar algumas coisas, sim. Não tem problema você fazer isso. Agora, quando chega uma coisa, olha, rápido, porque você vai perder, nossa, que você fala assim, peraí, mas esse produto, neste valor, aí você fala, gente, não tem como, Sim. Não tem como esse produto ser nesse valor, Sim. Por mais que possa ter uma promoção, então assim, quando a esmola for muita, né, deixa a pulguinha atrás da orelha coçar, né, e falar, não, peraí, Sim. deixa eu respirar fundo, né, e entender aqui o que está acontecendo para que eu não venha aí me prejudicar. Uma coisa que, assim, surgiu muito, a gente tem muitas lojas no Instagram, de roupa, de vestido e mochila. E assim, é muito bom para quem realmente está começando, porque é uma plataforma que né, a gente tem um público mais jovem está no Instagram, o público mais velho está no Facebook, né? E vai variando. Mas a gente também tem muito golpistas, né? Muitas lojas fakes. Então o que eu sugiro? Viu uma loja X lá? Vai no Reclame Aqui, joga no Google. Isso, tem assim, a pessoa que quando ela sofre esse tipo de golpe, não chega dentro do prazo, ela sai reclamando mesmo, assim, sabe? Então dá uma olhadinha, viu que já tem algumas reclamações, não prossiga. Porque normalmente é um valor mais em conta, é um modelo muito bonito, você fala, nossa, e às vezes você não tem o atendimento exclusivamente pelo Instagram. Na verdade, não pode, precisa ter uma forma de atendimento mais ampla. Então, realmente, assim, praticamente toda semana uma amiga minha posta lá, gente, não compre na loja X, é golpe, e realmente acontece bastante. E a chance de você reaver esse dinheiro é mínima. Por quê? Já compensou o boleto, já receberam do cartão de crédito. Então, aí você tá por isso que normalmente eles jogam um prazo para entrega muito para frente, porque já deu o prazo de compensação, né, do sistema bancário. Então, já receberam, já assumiram, né, já fizeram tantas coisas. Então, isso é muito perigoso mesmo, essas promoções. O que eu sugiro, algumas plataformas, elas têm aberto parceria com empresas menores. Por quê? A empresa menor, até ela conquistar uma confiança, a gente fica com medo. Poxa, entre comprar numa loja maior, reconhecida nacionalmente, e comprar aqui numa loja menorzinha, vou comprar ali. Só que, às vezes, a empresa maior, ela tá vendo que ela tá perdendo também dinheiro, porque não tá saindo dela. Então, ela consegue fazer esse mecanismo, né? Então, ela pega o consumidor e pega o fornecedor. Então, ela faz uma intermediação. Né? Então, isso está muito comum. Então, às vezes você entra num site de uma Americanas, de uma Magalu, né, da vida, e quando você faz a compra, você vê que não é a Americanas que está vendendo, é uma outra loja, que pra gente é muito bom. Muito bom de dois aspectos, né? A gente consegue comparar preços e comprar, né, se a gente fala, poxa, eu não confio nessa empresa, porque eu não sei se realmente tem alguma segurança, mas eu confio nessa outra, que ela é maior, tem, né, um jurídico, tem um financeiro maior. E até um ponto que é bom até falar, porque assim, quando às vezes tem algum problema de entrega, madeira, tô dando aqui alguns exemplos, né? Aí, às vezes, a loja maior fala, eu não tenho responsabilidade. Eu só coloquei o site e a empresa, o fornecedor foi lá e você veio aqui, viu que era o fornecedor. Eu não tenho responsabilidade nenhuma, você que vai atrás do fornecedor menor. O Código do Consumidor, ele fala que todo mundo que participa da cadeia é responsável. Então, você se beneficiou de alguma forma, né? Não é filantropia. Você recebeu de alguma forma até algum sistema de cobrança em cima desse fornecedor e também em cima do consumidor. Então, assim, quem participa da cadeia responde. De toda a cadeia de consumo, então foi a empresa A, né, a empresa B, a empresa C, então todo mundo dentro dessa cadeia, o produto deu algum tipo de defeito, não foi entregue, todo mundo responde solidariamente. Então é como se fosse o primeiro que tiver dinheiro paga, o primeiro que tiver uma forma de compensar, não é aquele primeiro fornecedor, não, quem tiver dentro da cadeia de consumo, ele vai ressarcir o consumidor. Então, pra gente é uma forma mais segura também, né, até para comparar preços, né, então se você puder fazer isso, conferir, né, poxa, vi uma lojinha X, vê lá no Reclame Aqui, vê no Google, vê se tem alguma coisa, se estão falando, já fica realmente preocupado. Agora, vai numa outra plataforma maior, que até a gente conseguir conquistar confiança, porque a empresa está vendendo, mas a gente também está lutando pelo nosso, resguardar o nosso que a gente, né, luta, trabalha com tanto esforço e às vezes um golpe de 5 mil, R$1.000, não importa o valor, né, cada esforço ele é válido, né, então
Eu acho que quanto mais segurança a gente puder achar, é melhor para essas contratações. Agora, uma dúvida, por exemplo, numa compra, né, e que de repente a pessoa foi lesada, mas ela optou por fazer o pagamento em prestações pelo cartão de crédito. Aí ela já pagou lá uma prestação, demorou um mês, não chegou, mas ela ainda tem algumas outras prestações. Sim. O que ela deve fazer? Normalmente a gente entra em contato com o banco, reporta, né, o que aconteceu. O banco, ele já pergunta se já tentou entrar em contato com o fornecedor. E aí, normalmente, a gente já junta, né, essas conversas, essa falta de retorno para poder bloquear. Quando a gente faz essa compra por cartão de crédito, está parcelado para nós. Mas o fornecedor, ele vai receber uma parcela única, porque ele optou em abrir mão de uma porcentagem X de juros, né, em favor ao banco. Só que, por isso que os bancos precisam ser muito criteriosos, é um fornecimento de crédito no mercado. Então, eles também estão, né, eles só não participam da cadeia no sentido de ressarcir, né, mas é um risco do negócio do banco. Mas a gente pode pedir a suspensão de parcelas, comprovando que o registro de reclamação que não veio, e aí a gente pode, sim, suspender algumas parcelas, sim. Uhum. E aí, no caso, a empresa, o cartão né, do cartão de crédito é que vai atrás... Normalmente essas empresas, eles têm um contrato. Então, tem lá, fechou 100 operações no dia, mas a operação 15, 30 e 48 foram contestadas. Então, eles fazem um sistema de crédito e débito, e eles chegam num valor. Então, eles podem, inclusive, fazer uma retenção por causa do contrato deles. Então, tem todas essas cláusulas em proteção ao banco, mas que ele faz direto com o fornecedor. Então, você pode ter uma compra que foi contestada, um cartão que foi roubado, né? Então, essas contas, o banco não quer sair no prejuízo. Então, é próprio do fornecedor. Então, eles fazem o repasse parcial, com abatimento, normalmente tem essa previsão. Eu já vi situações que às vezes está sendo feito algum tipo de transação comercial que foge do perfil da pessoa que tem um cartão e o banco entra em contato, né? Sim. A agência, enfim, lá do cartão de crédito, olha, você de fato está fazendo. Outra coisa, doutora, que eu já vi também, às vezes eu já recebi mensagens assim, olha, aqui numa determinada empresa, está sendo efetuada a compra, tal, no valor tal, não sou eu, não estou lá, não estou comprando, né? Isso é golpe, não é golpe, eu clico lá, porque aí dá aquele desespero, né? Nossa, e agora? Eu não estou fazendo essa compra, né? Mas recebi essa mensagem no celular, né? Às vezes vem lá no Messenger, enfim, ou nos recados, mas aí vem isso. Como a pessoa pode se ater, né, prestar atenção no que é um golpe e o que não é? Tá, você falou um pontinho antes que é muito importante. O banco, ele tem que observar o perfil do seu cliente, mas na realidade, no dia a dia, muita coisa tem passado, essa é a verdade. Por isso que a gente tem inúmeros casos de fraudes que infelizmente passam, clonam cartões por causa disso. Aí eu vou entrar nesse ponto, entrando nesse último, né? Então, às vezes chega lá uma mensagem falsa. Pegamos aqui uma operação do seu cartão. O número é o seu cartão. Ele só põe lá os últimos, né? Os últimos 4 números. Fala, esse aqui é meu cartão. Clique aqui neste link para confirmar se é você. Ou para rejeitar, né? Ou pra confirmar. E aí a gente fica desesperado, né? E agora? Fala, e agora? E isso é até um alerta, porque as quadrilhas estão cada vez mais especializadas. Eu acredito, deve ter até advogado no meio, porque antes a gente tinha umas notificações bem falsas, que a gente falava, a pessoa que escreveu não sabe o que ela tá falando, mas isso por causa do meu conhecimento técnico, da área. Falei, isso aqui não tem nada a ver com aquilo, mas para quem é leigo, chega lá um monte de informação, você fala, eita, né, tá acontecendo alguma coisa. Mas as quadrilhas estão especializadas. Então, elas têm o seu número de cartão, elas querem que você clique num link, querem que te ajudem. Então, assim, chegou alguma mensagem, um SMS, de alguma operação, não clique nunca nesses links de SMS.
vá direto, não clica. Às vezes, isso, até aproveitando às vezes de benefício do governo, você tem um benefício do governo, uma bolsa, você que não recebeu nos últimos, clique aqui, nunca clique em link nenhum. Mas às vezes é do governo, peque pelo excesso. O que a gente vai fazer? Trazendo aqui para os casos dos bancos. Entre no seu aplicativo, vá lá no seu cartão, normalmente esses acessos estão melhores agora, né? Pra gente, antigamente era só, né, no computador e tal, hoje a gente consegue com o celular enxergar isso. Então a gente vai lá nos últimos lançamentos, ou até uma dica, se puder habilitar, tem banco que na hora que a gente faz qualquer lançamento, chega a mensagem na hora, não é? Seja débito, seja crédito, eu prefiro. Mas vai chegar a 15 notificações no dia. Eu prefiro ver as 15 notificações do que às vezes passar 2, 3 dias que a gente deixa passar a conta e ter lá um lançamento gigante, né? Então assim, primeira dica, ative notificações de lançamentos, seja débito, seja crédito, se for possível no seu banco fazer isso, faça. Chegou lá uma mensagem, uma operação, aí chega lá, suspeitamos e cancelamos, mas se for você, clique nesse link. Não clique em link nenhum, vai direto no seu aplicativo, vê se houve algum lançamento, alguma coisa do tipo, e ligue na central. Fala, olha, recebi uma mensagem X, vou perder 1 hora. É melhor perder 1 horinha ali na central conversando para resolver do que clicar nesses links, porque assim, eles têm essas quadrilhas, né? Eles têm toda uma forma de atendimento. Eles sabem como falar. Eles sabem como abordar. Então você conversa com a pessoa, e eu falo por mim. Às vezes eu tô conversando no cartório, eu sou fulana, sou advogada. Pela minha forma de falar, eles sabem que eu sou advogada. Só que quem é malandro, ele traz segurança. Ele traz muita segurança na forma de falar, na forma de abordar. E a pessoa entende que ela está passando que ela está sendo assegurada. Ligue aqui nesse atendimento. Aí a pessoa ligue do seu celular. Sabe o que tem acontecido ultimamente? Caí num golpe X, fiz uma transferência de tantos mil reais. Nós vamos ajudar. Chega uma mensagem de WhatsApp do banco da senhora. Chega lá o logo, eles criam uma conta, põe o logo do banco. O que normalmente acontece? A gente entende que houve o golpe ontem. Ontem foi 8. O golpe. Normalmente a pessoa percebe no dia e já faz a reclamação no próprio banco. Os golpistas esperam no dia seguinte e te mandam uma mensagem. Nós somos da central de atendimento, nós somos da operação aqui de segurança, recebemos a sua reclamação, que é número X, referente à transferência, porque eles sabem a transferência que foi feita, sabe o valor, porque eles que mandaram, né, o boleto. Nós vamos te auxiliar para a senhora recuperar. Nós já foi autorizado. Então eu vou te dar alguns comandos para a senhora fazer aí no seu celular. E aí a pessoa que está desesperada, imagina, às vezes, normalmente esses boletos não são baratos. Normalmente raspa a conta da pessoa, né? E aí a pessoa começa a seguir todo o passo a passo, e nesse passo a passo, uma das formas, né? A pessoa acessa a conta dela, só que ele consegue espelhar o telefone. Então, quando ela coloca a senha, eles começam a anotar tudo, eles começam a ter isso gravado. Olha, eu acompanhei inclusive ainda estou acompanhando. É o seguinte, a senhora, para poder reverter, a gente precisa esvaziar a conta da senhora, a senhora precisa repassar esses valores para a conta que eu vou indicar para a senhora, e assim que esvaziar, vou pedir para a senhora contar tantos minutos, que aí já faz a devolução do valor, mais a devolução que... E aí a pessoa que está desesperada, achando que a central de segurança, a central de atendimento que está dando, começa a obedecer. Então, assim, a forma como eles lidam e conversam, você acredita que é a central de segurança, que é a central de atendimento. E a senhora vai mandar para tanto, a senhora vai fazer isso, e a pessoa obedece todos os comandos. E aí é um segundo golpe dos mesmos golpistas. Então, isso tem acontecido, assim, demais. E aí uma das teses que normalmente, esse é um tipo de caso que normalmente judicializa. Por quê? O banco fala assim: a senhora acessou a sua conta com a sua senha. A senhora viu quem era o beneficiário daquela transferência e a senhora concordou. Então, e quando a gente está desesperado, a gente não olha. A pessoa está falando, a conta é 1, 2, 3, 4. Isso, é 1, 2, 3, 4. Então a gente vai preenchendo, a gente está confiando na informação. A gente não está ali para averiguar, né? E o banco fala assim: você foi conivente, você colocou sua senha, você viu para quem que você ia transferir, você acompanhou tudo isso e você confirmou.
Então não dá para transferir essa responsabilidade para mim, porque você deu acesso. É uma das teses que os bancos utilizam. E aí, normalmente é um assunto que vem são assuntos que normalmente já vem para ser judicializado, porque a gente tem essa recusa do banco. Não importa onde você reclame, que normalmente esse tipo de assunto chega no judiciário. Então, a primeira questão, por exemplo, né? Então às vezes a gente tem acessos à conta, às vezes o cartão foi roubado, que isso parou um pouquinho, tem um caso ou outro. Por exemplo, um motoboy ia na casa de um idoso. Eu conheci situações o golpe do motoboy. A pessoa entregou o cartão pensando que era do banco. E aí eu pergunto para a senhora, como que o motoboy sabia que era o seu Joãozinho na rua São Francisco, no bairro X? De onde ele tirou essa informação? Como que ele sabia o telefone do Joãozinho? Então, saiu de algum lugar. Então, nesses casos, por exemplo, do golpe do motoboy, os bancos começaram a pagar indenizações, porque houve vazamento de informações. Sim. Então, por alguém, o descuido de alguém, seja descuido, ou seja intencional, mal intencionado, ou às vezes o sistema falhou, porque também o sistema pode falhar, mas ainda que o sistema falhe, isso não pode resultar num prejuízo para o consumidor. Então, algumas teses que nós alegamos, primeiro, você tem falha no sistema do banco, tem até uma súmula que fala que é o fortuito interno do banco. Então, eu não posso repassar aquilo que é perigo da minha atividade. Se é perigo da minha atividade, eu não posso repassar para o outro. O meu sistema no dia caiu, o meu sistema vazou, e tem direto, né? Às vezes chega lá para mim, você precisa alterar a senha, porque houve um vazamento de dados. O que é isso? Sistema falhando. Então, eu não posso repassar, né? Esse tipo de... Então, o que o banco precisa ter um perfil? O meu cliente... O máximo de operação que ele faz no débito não passa de R$100. Aí chega lá um dia R$5 mil, R$10 mil, R$20 mil, né? Então, isso pra gente é bem preocupante. Então, são teses que nós levamos pro judiciário para falar, olha, o banco errou nisso, por que eles conseguiram os dados? Por que eles tinham os dados do cartão? Então, alguma coisa vazou e a gente precisa assegurar quem é o lado mais frágil, que confiou. Vem um número falando que é sistema de segurança. Então, são teses que a gente levanta justamente para assegurar o consumidor. Essa semana eu tomei conhecimento de uma situação que a pessoa estava lá com uma questão e que e é uma pessoa esclarecida. Olha só como isso, muitas vezes, pega a pessoa num momento, né, numa situação e que, enfim, para resumir a história, entrar em contato com ela, passando os dados dela, o nome completo, o número do processo, e que aí ela tinha, e ela estava aguardando, né, um retorno do advogado para a continuidade lá do que... E aí, né, veio, mas ficou muito evidenciado que foi vazamento de informação, né? Depois ela conseguiu entrar em contato com o advogado, ele falou, não, muitos clientes meus eu estou avisando os meus clientes, porque muitos já me deram esse retorno, né, e que não sou eu, não... Mas foi informação vazada. Foi. Assim, hoje, isso está acontecendo... E estavam pedindo um Pix, sabe? Olha, faça o Pix no valor gratuito, de tanto. Né? Gente. Nada gratuito. Né? A gente tem um grupo de advogados que todo dia, um dos dois, fala, gente, me ajuda a denunciar. Eu já sofri também. Pegaram minha foto, foram atrás de alguns clientes. Por quê? Os processos judiciais, via de regra, eles são públicos. Então, até a gente consegue acessar, joga o nome, eu posso pegar o seu nome completo, jogo lá, se a senhora tiver alguma ação, eu que tenho o meu certificado pela OAB, eu consigo acessar o seu processo na integralidade. Quem não consegue, às vezes, consegue pegar pelo menos o número, ele consegue, seu nome completo, quem é o réu, o valor da ação. Então, são informações relevantes que, para quem não é do jurídico, fala... Tem muita informação, é do escritório. E às vezes você está num escritório que, né, é um escritório super renomado, dificilmente você fala diretamente com aquele sócio. Então você sempre está conversando com algum advogado da equipe. Então tem acontecido muito. E olha, a senhora ganhou, é causa ganha. Primeiro alerta, né? Não existe causa ganha.
todo profissional do direito que preza a advocacia, a gente fala que é uma atividade de meio, não é uma atividade de resultado. Por exemplo, um médico que a gente vai para uma cirurgia plástica, ele é um profissional que ele assegura aquele resultado. Estou prometendo, senhora, que vou fazer uma redução aqui de mamas, vou reduzir, vou trazer, se tem uma assimetria, vai, né, fazer tudo direitinho. O profissional do direito, ele vai empreender esforços para o melhor resultado. Ele não consegue garantir porque não é ele que julga. O médico que opera é ele que tá com a mãozinha ali. O advogado não tá com a mão julgando. Mas aí vem, normalmente essas mensagens, nós ganhamos o processo, né? Era causa ganha, e agora você tinha que pagar custas, precisa pagar custas para liberar tal coisa. Não existe isso. Por quê? Não que não existam custas. Normalmente o advogado já fala inicialmente, na primeira reunião, nós temos essa demanda ela vai para a vara comum. A vara comum a gente tem um pagamento, é uma porcentagem em cima do valor da causa, a senhora vai receber um e-mail, então a gente tem tudo isso amarrado, não vem essa notícia depois, quando for liberado o crédito, né? E assim, às vezes a pessoa ela fica tão eufórica, eu conheço pessoas que caíram realmente, nossa, como doeu meu coração, porque a pessoa às vezes pegou dinheiro emprestado, falou né, pegou com o banco, com familiares, e pagou. E aí eu falo, poxa, tem meu WhatsApp. Eu, particularmente, eu disponibilizo meu WhatsApp. Falei, na dúvida, me liga. Conhece já meu tom de voz, já sabe a forma como eu falo. Qualquer dúvida, ou marca uma reunião presencial, marca uma reunião por vídeo. Olha, quero falar. Não, e se vê que tá dando muita desculpa, não, que o doutor X tá em reunião, tá em audiência, tá começando a falar, olha, então eu não vou liberar nenhum pagamento até ter uma reunião de vídeo, eu quero ver a pessoa. Assim, esses são cautelas, principalmente quando a gente tem esses profissionais, que a gente tem, né, uma pessoalidade, então, um dentista, um advogado, um médico, a gente precisa estar mais assegurado, porque eles têm montado esquemas em cima de... Eu tenho uma colega que está passando por isso, ela falou, Lu, eles estão pegando ela falou, Lu, eu distribuí a ação no dia seguinte, e agora, como a gente já está sabendo, a gente já está avisando os clientes, olha, se alguém mandar uma mensagem que não seja desse número, ou que não, qualquer dúvida pode ligar, pode falar comigo. Ela falou, no dia seguinte, eles estão me monitorando, e realmente monitoram mesmo, porque são informações públicas, né? E aí, às vezes, a gente sempre fala também para o cliente, é uma coisa que a gente precisa ter uma dimensão, que é o que a gente falou inicialmente, processo judicial é demorado. Qual que é a chance de uma semana depois o processo ser resolvido? Não existe isso, né? Então, assim, peque pelo zelo, pelo excesso, fale com o advogado, não fique atemorizar, porque às vezes essas mensagens, elas trazem um pouquinho de medo, aquele senso de urgência, tem que resolver agora, não, vou te ligar agora, então. Não faça isso, não faça isso, porque realmente tem alguma coisa estranha por trás, né? Tem que tomar muito cuidado, né? A gente tem que ser mais cauteloso, e tudo aquilo que tem que ser feito na pressa, olha, tem que parar e falar, não, eu preciso entender o que está acontecendo, não dá para ir nesse risco, mas você vai perder, né? Por minha conta e risco, eu prefiro, né? Então, é importante ter esse cuidado. Sim, com certeza. Porque traz essa confusão, porque muitas vezes, o que acontece? A pessoa tem lá dados teus, né? Até número de documentos, né? De processo, enfim. Então, você tem que ser cauteloso, tem que tomar cuidado ou assim, olha, você ganhou a causa, vai entrar na tua conta, mas você precisa fazer um Pix. Eu falo, não. Né? Eu lembro que meu marido, isso já tem mais de um ano, ele recebeu lá uma dessas coisas assim, olha, você tinha direito lá, não sei se é o FGTS, alguma coisa assim. Sim. Você ganhou tanto, mas você precisa fazer um Pix. Aí ele pegou e falou assim, ué, mas por que você já não faz o Pix, né? Já tira o seu e só deposita o montante, já que você que vai ter que, né? Já fala para eles tirarem aí os teus honorários e deposita só. Não, mas não pode ser assim. Ele falou, então,
Não vai ter jeito, né? Olha. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes, né, principalmente as pessoas mais idosas, vem lá, mãe, olha, eu troquei de telefone, eu tive um problema. Sim. Olha, eu tô com uma dificuldade aqui no banco, faz um Pix para mim. Sim. E amanhã eu já te devolvo, ou daqui a algumas horas eu te devolvo, porque o banco tá fora de sistema e eu preciso pagar. Gente, né, cuidado com isso, Nossa. porque é golpe, né? Olha, eu recebi ontem, eu tava rindo com meu marido, que eu também é uma das... Nós estamos com um protesto para lançar no seu nome em 24 horas, protesto judicial. E aí eles começam a lançar alguns termos que ontem a gente ficou dando muita risada, porque chegou no meu e-mail, né? Eles faziam isso, sabe, antigamente, com notificação de ação trabalhista. Eles forjavam uma notificação de ação trabalhista, ou civil, e que ia ser penhorado e não sei o quê, mas que... Aí nessa que eu recebi, que eu tinha recebido um Pix, e que esse Pix ele foi indevido, e que a pessoa tinha entrado em contato comigo inúmeras vezes, e que então, como eu demorei para responder, eu tinha que devolver um valor de taxa, era valor de taxa, um valor de juros, sei que dava, sei lá, mais R$15, era um valor, não era um valor tipo, que iria me trazer um prejuízo efetivo assim, né? Mas você imagina que eles podem fazer isso com inúmeras pessoas? Eu falei, engraçado, eles mandam uma notificação, não colocam o banco que foi. Onde foi esse Pix indevido? Né? Eu tenho mais de um banco. Não informam o horário. Quem entrou em contato? Que também isso é muito comum. Vem às vezes um depósito. Eles aplicam diversos golpes, né? Então, estão aplicando um golpe em mim. Tem que fazer aqui em nome da Simone. E aí chega aí chegou um valor. Nossa, Luana depositou R$1.000. Como é que é, Luana? Aí você fica, sabe que foi errado? Vou esperar alguém entrar em contato. Mas quando te indicaram, foi proposital. E aí vai chegar alguém, chega a Ana, fala, olha, eu fiz um depósito, você pode devolver para mim? Mas quem fez? E aí a gente precisa ter essa sacada. Mas eu recebi de Luana, por que eu vou mandar para Ana, para Flávia, né? Então, e aí a gente repassa o valor para um terceiro que não tem nada a ver. Que o certo da devolução é até se utilizar daquele mecanismo do próprio banco, que ele faz a devolução do Pix, né? Então, aí a gente devolve, né, o valor para alguém que não tem nada a ver. Então, assim, tem muitos golpes de ameaça de protestos, de ameaça fora de horário também. Às vezes chegava SMS fora 2 horas da manhã, 1 hora da manhã. Então, assim, até para isso, quem realmente precisa cobrar algo, tem horário, tem forma, não pode nem ser vexatório, né? Contratar aqueles carros, né? Aqueles carros de... Não, isso não pode, né? Fulano, né? Ciclana mandou dizer que você, né? Tem até um dispositivo no código, né? Que ele fala aqui sobre quem tá inadimplente. Você tem que fazer a cobrança, mas as cobranças dentro da lei. Você pode protestar, você pode ligar, né? Você não pode ser de qualquer forma. Não pode ser vexatória, não pode ser fora, né, de um horário comercial, não pode ser aos domingos, então você tem que respeitar o descanso. E também quando você cobra alguém que você não deveria cobrar, se for comprovada a má fé, você quer até restituir em dobro, né? Então tem essa proteção também para o consumidor nessa questão. A gente tem que tomar muito cuidado, né, gente, a mente humana, para coisas boas, ela é maravilhosa, mas infelizmente para coisas, né, erradas, ela vai muito mais além, ela corre. E outra, às vezes a pessoa, qual é o bem maior que ela tem? O nome, né? Antigamente isso tinha um peso ainda maior. Sim, né? Verdade. Eu passava fome, mas não sujava o meu nome na praça, né? Era essa expressão. A expressão, né? verdade. Então, às vezes a pessoa fala assim, imagina, o meu nome vai ser contestado, né? Vai lá para o Serasa, né? Os órgãos ali, e eu vou ficar exposto, e a pessoa entra num desespero e corre para fazer algo que não é por aí. Então, assim, respira fundo, peraí, não, eu não sou uma pessoa desonesta. Eu honro com os meus compromissos. Se de fato eu estou devendo, eu vou pagar. Sim. Mas eu primeiro preciso ter certeza de que eu estou devendo, né? De que isso procede. Sim. Enquanto eu não tiver essa certeza, eu não posso me precipitar, porque eu não estou fugindo a compromissos, mas eu quero ter a certeza de que esses compromissos de fato me pertencem. Sim, né? claro.
Você está gostando do conteúdo? Você está vendo quanta informação super importante? Já fez os 3 Cs? Comentar, curtir, compartilhar? Então, bora, corre lá e faz isso, tá ok? E abençoa outras pessoas da sua rede de contatos que, de repente, precisam também receber esse conteúdo, tá ok? Sim. É muita coisa, né? Até porque cada vez mais as questões virtuais, elas, né, se atualizam. Vão se atualizar e outra, vão ganhando mais forças, né? Porque assim, antigamente eram poucas as pessoas que faziam as transações comerciais virtualmente. E hoje isso está sendo aí uma prática, isso está sendo algo que as pessoas estão recorrendo cada vez mais. E mesmo nas questões virtuais existem cuidados que você precisa tomar, existem direitos que você também tem como proteção aí como consumidor, para que, enfim, você não seja lesado. Então, preste atenção nessas questões para que isso não venha, de alguma forma, te prejudicar. E, às vezes, assim, o desconhecimento de leis, perdi, não tem mais nada que eu posso fazer, não, tem, né, esteja atento. Até eu falo assim, muitas vezes a pessoa passa horas e horas ali nas redes sociais e tal e coisa. Entre em sites, vai informação do consumidor, assista algum conteúdo como esse, por exemplo, mas que fale sobre orientações ao consumidor para que você possa estar atento. Sim. Porque uma vez que você começa a ter as informações e estar atento, as chances de você cair num golpe, elas vão ser bem reduzidas, né? Então, use o teu tempo também para ir escafrunchar informações que possam te beneficiar, né? Sim, verdade. Porque senão fica um negócio absurdo, né? Fica, e assim, meu coração ele corta, né? Porque nem sempre existe um proveito econômico para o advogado, né? Assim, no sentido de um valor tão relevante, mas a gente tem tantas formas de resolver essas questões que não precisa, vou incomodar. Tem muita gente que acha, eu tenho cliente que fala, doutora, desculpa te incomodar. Eu falei, você não está me incomodando, você me contratou, entendeu? Meu dever é de informação, de te prestar andamento do processo, mas tem pessoas que elas têm, né, eu vou incomodar, não quero incomodar ninguém, nem advogado, não, mas vai sim, vai atrás, porque é tão difícil, né, a gente conquistar algumas coisas e é algo que nós estamos lutando porque é nosso, né, na verdade. Então, e tem tanto, se fosse algo muito mais restrito, mas não é. Nós temos vários canais, né, para ter esses amparos. E olha, eu vou confessar para vocês, assim, eu fico extremamente incomodada e irritada de ser lesada. E pode ser um valor mínimo. Claro. Mas eu fico assim, porque eu me sinto assim, desrespeitada. Então isso me incomoda por demais, claro. Sabe? Porque eu falo assim, não importa, porque eu sei que para eu ganhar, mesmo que seja uma quantia irrisória, eu tive que me esforçar, claro. Teve um trabalho da minha parte. Sim. Né? Então, eu não tenho dificuldades de pagar algo que eu vejo assim, não, olha, isso daqui eu vou me proporcionar, estou ciente do valor, do preço, do quanto isso vai me comprometer e tal, mas assim, me irrita por demais quando assim, eu sou desrespeitada nisso, né? Então é uma coisa que eu fico prestando atenção. Obviamente eu já passei por situações que não foram legais, né? E a gente aprende também através das dores, né? Nunca passei assim uma situação de ser lesada numa quantidade grande e tal, mas assim, me incomoda isso, né, porque pessoas querendo tirar vantagem, usando, né, de estratégias para pegar e driblar ali, te enganar, né, então isso é uma sensação muito ruim.
Mas também, por outro lado, eu vejo que, como consumidor, o quanto é importante a gente denunciar. Porque quando a gente não vai atrás, por mais que você fale assim, eu não vou reaver isso e tal, mas quando eu denuncio, quando isso ajuda para que outras pessoas possam entender que isso é um golpe, é algo que é ilícito e que os órgãos ali precisam estar atentos para aquele tipo de situação. Então, é importante, porque às vezes é aquilo que a gente falou logo no começo do nosso bate-papo hoje. Eu não vou atrás, a lei não funciona nesse país. Não, olha, tem coisas que às vezes a gente percebe, principalmente na questão do consumidor, que se ele fosse atrás, ele ganharia aquilo, né? Ele teria ali os seus direitos defendidos, mas por não ir atrás ou desacreditar, acaba não se beneficiando daquilo que está ali para proteger. Então isso também é ruim, esse tipo de postura, né? E assim, quanto mais reclamações, às vezes, normalmente a gente tem muitas reclamações de um ponto. A empresa está falhando naquele ponto específico. A gente pode mudar a cultura daquele fornecedor, né? Então ele vai tentar empreender esforços para corrigir, porque às vezes a gente tem uma má fé para não contratar mais pessoas, né? Não fornecer de uma forma satisfatória o produto ou o serviço, mas às vezes é alguma falha que, com as reclamações, a gente muda a cultura da empresa. Então, hoje, somente as empresas maiores, eles ampliaram o sistema pós-venda de relacionamento com o cliente. Então, às vezes, a gente vai enfurecido, né? Mas o pós-venda, esse atendimento posterior, ele é tão bom que se fala, poxa, eu nem compraria, mas agora eu vou voltar a comprar, porque realmente a gente viu que foi algo bem pontual. Eu fui ouvida, né? Fui acolhida naquilo que precisava. Tem muitas pessoas que elas vão para o judiciário, agora eu falo no comum, por causa da falta de atenção. A falta de zelo. Olha, eu até suporto. Aí às vezes a pessoa, não, eu prefiro pagar advogado para isso, eu prefiro perder dinheiro com advogado, mas às vezes o pós, em como resolver. Então, eu acho que é importante, não apenas para a gente ter o retorno que não é bom, né, a gente sair prejudicado, mas para a gente criar essa cultura em quem está do outro lado, da empresa, do fornecedor, justamente para que eles adequem. Então, muita coisa que a gente tinha de problema lá atrás, por exemplo, esse do golpe do motoboy, praticamente não existe mais. Por quê? Houve algum ajuste de conduta interno. É que tudo vai modificando, né? Eles vão se especializando cada vez mais. Gente, né? Eles vão se aprimorando. Ai, que raiva! Mas é verdade. Mas essa é a verdade. E assim, a gente precisa estar pronto para tudo. A gente precisa criar esse senso, né? Mas a gente vai, com essas denúncias, as pessoas indo atrás. Então, a gente vai mudando a postura da empresa. Então, hoje foi a gente, mas poderia ser, né, os filhos futuramente, mas a gente, pela nossa reclamação, a gente consegue mudar essa postura, né? Aí, assim, para a gente ir finalizando, mas me veio agora a lembrança, uma situação de uma pessoa conhecida no banco, né, que ela teve ali ela chegou num final de semana, né, e tinha ali, ela foi fazer uma transação, pegar um dinheiro no caixa eletrônico, e ela teve ali uma dificuldade, e tinha uma pessoa lá que parecia ser uma pessoa, né, assim, não era funcionário, porque era um final de semana, tal. Ai, olha, a senhora faz assim, bom, depois se constatou que foi um golpe ali, que teve dinheiro dela que foi retirado e que... Sim. Mas aí ela, até por orientação minha, eu falei assim, o banco, né, precisa, porque aconteceu dentro do banco. Sim, da agência. Uhum. Da agência. Sim. Mas ela passou por alguns constrangimentos, porque uma das coisas assim, o que você, uma pessoa idosa, está fazendo de final de semana no banco? Gente... Que absurdo! Que absurdo! Ela teve, por funcionários do banco, acredito, que ouvir isso e se sentir assim constrangida, ainda recebendo uma bronca, né? Ela estava ali e olha, e é uma pessoa esclarecida, tudo, mas a coisa foi de um jeito que né, assim...
a estutícia, né, a malícia da pessoa ali, né, já está ali, já tem, né, um treino, uma habilidade para fazer aquilo, porque ela nunca pedia ajuda, nunca, mas aquela pessoa chegou e ela estava ali numa situação, né, e aí depois quando ela foi lá no banco, foi resolvido, mas assim, o banco deu uma canseira nela e ela ainda passou pelo constrangimento da idade que ela tinha, porque ela foi como correntista, ela foi lá, né, num final de semana, não era tarde da noite, era à tarde, você entendeu? E o que é que você estava fazendo? Onde já se viu? Eu falei, querida, eles não podem fazer isso com você. Se a agência estiver aberta 24 horas, pode ir 2 horas da manhã. Né? Agora, eu não posso limitar o acesso à pessoa ao banco, está aberto naquele horário. Né, as quantias financeiras pertencem a ela, o banco só está fazendo seu dever de guarda ou de repente de investimento, e esse tipo de comentário, na verdade, é um despreparo dessa equipe. Primeiro que é uma prática de etarismo, né? Então você está causando uma discriminação em razão da idade, a pessoa só pode fazer determinadas coisas se estiver acompanhada, e se for uma pessoa que não tem filhos? Então eu vou limitar o acesso dessa pessoa? Não. Na verdade, foi uma tentativa, porque assim, quando a gente tem essas falhas, né, a agência responde também, né? Então, primeiro, a gente não tinha segurança nenhuma ali. Tinha uma época que eles conseguiam colocar no próprio caixa como se fosse um outro espelho idêntico do caixa. E quando a pessoa colocava o cartão, ele clonava automaticamente. E aí vinha esse suposto funcionário, ajudava, né? E na verdade já clonou, pegou dados, pegou todas as informações, a pessoa vai embora, às vezes não conseguiu sacar o dinheiro, mas às vezes o dinheiro saiu, mas ficou meio que um espelho, fizeram uma capa falsa ali, né? Do caixa de pronto atendimento. E aí quando você vai pedir câmera, não tem câmera. Então, a falha é do banco. Por quê? Pra você identificar quem é essa pessoa. O banco tem que falar. É um prestador, não importa. A gente precisa saber até quem é o prestador de serviço. Mas tava com normalmente a pessoa tá com roupinha do banco. Ela não é né? Dificilmente a gente pede ajuda pra quem não tá, né? Uniformizado. Então, às vezes tá uniformizado, tem lá as câmeras, deveria ter detectado e não detectou. Então, assim, foi falha do banco que eles tentaram repassar ela, a nossa falha tentando repassar. E aí dá essa dor de cabeça para tentar buscar, ver nas câmeras, ver quem foi a pessoa responsável, se realmente colocaram, né, essa saída falsa, se clonaram. Normalmente clonam mesmo, né? E aí, mas olha só o constrangimento que a pessoa passa. E como é que prova depois? Porque eu tenho certeza que esses comentários vieram. Tenho certeza. E como que prova? É difícil, né? Então, às vezes você não tá com uma pessoa, olha, eu estava lá no dia, porque quando a gente comprova esse ato, a gente tem um dano moral por etarismo. Então, fizeram uma discriminação em razão da minha idade, né? Mas normalmente a pessoa tá sozinha, como é que prova? Mas até a pessoa ficou angustiada, poxa, se sentiu insegura, né? Por isso da vulnerabilidade, da gente ter esse reconhecimento da vulnerabilidade, porque quando a gente vê os problemas que realmente acontecem, fala, realmente, como é que o consumidor consegue provar isso? Né? Então, mas com o reconhecimento da vulnerabilidade, até tem uma técnica que a gente fala, quem alega alguma coisa tem que provar. Mas no direito do consumidor, nem tudo eu consigo provar. Por quê? Quem é que tem um relatório? A empresa. Quem tem o consumo? A empresa. Então o juiz reverte, né? A gente chama de inversão do ônus da prova. Então eu falo, olha, tá acontecendo determinada coisa, mas eu não consigo provar, porque eu não tenho essas informações comigo. Mas a empresa tem. E aí o juiz ele inverte o ônus da prova, e aí a empresa ela é obrigada a juntar, por exemplo, essa situação do banco, as imagens do dia, a relação das pessoas, consegue capturar o rosto, se não pertence, então realmente era alguém de fora. Então nessa inversão consegue analisar melhor. Né? Até quando a gente faz alguma chamada telefônica, olha, essa chamada está sendo gravada, tal. E a gente nunca consegue essa gravação. O consumidor, ele tem o direito de falar, eu quero, né? Não, mas isso é uma proteção. Sim, eu quero, eu que estou sendo gravado. A queixa é minha. Eu tenho esse direito. Por isso que eu falo, olha, ligou, anota o dia, anota o horário, o nome da pessoa e o protocolo. O nome da pessoa, tudo. Mas poxa, você ligado 100 vezes, anota 100 vezes,
Porque até para puxar, e aí, o que acontece? Quando realmente a empresa está numa posição muito desfavorável, eles não juntam. Então, quando o juiz ele olha que a empresa não juntou, não está cooperando, então realmente tem alguma coisa fora, né? E aí a gente tem esse olhar com mais cautela na produção de provas para o consumidor. Olha, gente, eu fiquei aqui horas e horas, porque é assunto. E assim, como é importante ter o esclarecimento, né, o conhecimento, o que fazer, como é importante, né? Sim. Mas enfim, né, a gente sabe que num único momento a gente não consegue esgotar todas as possibilidades. Sim. Mas tem alguma coisa que você acha que seria importante tá colocando aqui nesses finalmente para quem está nos assistindo? Sim, eu acho que os pontos principais, acho que a gente conseguiu colocar que tem mais de um canal de atendimento, tem formas, né? A gente tem agências reguladoras, a gente tem ouvidoria, às vezes a ouvidoria resolve, né? Às vezes a gente, naquele primeira instância, né, da empresa a gente não consegue, às vezes na ouvidoria nós conseguimos, nossa promotoria, delegacias especializadas, porque há um dever dos entes federativos de disponibilizar esses canais de atendimento. E aí, né, às vezes não conseguir resolver, no judiciário a gente consegue trazer essas discussões, mas eu acho que é importante a gente ter voz para nos proteger e para criar essa cultura, né? E se de repente, se for uma coisa de má fé mesmo, Ministério Público, PROCON, próprio é que o judiciário normalmente, se ele está numa causa entre partes, né, ele faz aquela condenação, mas se a gente tem uma ação do Ministério Público, ele consegue uma ação civil e uma indenização coletiva, né? Então, quando a gente fala de bolso, a punição, ela tem o caráter educativo. Não é só para tirar dinheiro, mas é para que você aprenda que aquele ato está causando um dano coletivo. Então, ele tem esse caráter educativo, né? Não apenas punitivo, mas também educativo, né? Então, eu acho que essas informações aqui pra gente e saber essas cautelas de links, de acesso, que é o que mais está acontecendo hoje, né? A gente precisa tomar muito cuidado, ligar para a central, que tá lá no seu cartãozinho, falar com o gerente, dar um pulo na agência, pecar pelo excesso. Acho que a nossa maior preocupação nos dias de hoje, que é o que todo mundo queria sair da agência, né? Porque a gente ficava horas, ia pra agência, pegava lá 100 e ficava horas. Hoje, se de repente algum assunto delicado, é pecar pelo excesso. Eu entendo que a gente vive num momento assim de, olha, eu não tenho tempo, são tantas as demandas, mas assim, tem coisa que não tem jeito. Olha, isso daqui eu vou ter que prestar atenção, eu vou ter que me organizar agora para ir presencialmente, perceber, verificar isso daqui, porque se eu for lesada, né, o desgaste vai ser muito maior em várias questões, até no tempo. Sim. Né? Então, entenda que a administração das questões que envolvem a tua vida passa pela tua mão. Né? Então, assim, você precisa estar atento, checa lá sempre o seu extrato, vai vendo, cuidado com as mensagens que você recebe, porque assim, na pressa, eu estava fazendo tal, se eu não tenho cabeça para, nesse momento, prestar atenção aqui e perceber, então, assim, não vou nem responder, claro. Eu não vou nem, porque às vezes vem assim, olha, você está indo para protesto, olha que não sei o que, última chance para negociação. Sim. Então, cuidado, né? Cuidado com essas questões. Sim. Doutora Luana, eu poderia ficar, né, horas e horas, porque assim, eu falo que o Aprendendo com Elas me presenteia cada pessoa que eu tenho o privilégio, a oportunidade de conhecer, de conversar, de trocar informações. Então, para mim é sempre um presente, né? E hoje eu estou me sentindo muito presenteada. Eu gosto dessa interação. Sim. E, enfim, eu poderia ficar aqui Passar a tarde conversando, aprendendo mais e mais, mas muito obrigada pela sua disposição em estar aqui conosco, partilhando da tua experiência. Que Deus continue te abençoando, né, ajudando a esclarecer muitas pessoas que precisam, né, dessa orientação. E que Deus possa fazer
assim, prosperar os teus caminhos Amém. Profissionais na tua família. Muito obrigada por nos presentear com todas essas informações, esses esclarecimentos. Amém, eu que agradeço. Mas também, se você quiser deixar aqui a sua rede social, enfim, para que as pessoas possam te acompanhar, por favor. Sim, eu agradeço, né, a confiança, o carinho. Passou voando, né? A gente nem percebeu aqui o tempo, mas eu vou deixar meu Instagram, é @adv_Luana Lima. Lá tem o meu site, tem, né, o WhatsApp, tem os links, tem alguns vídeos também que eu gravei, estão lá, estão um pouquinho defasados, mas tem bastante coisa lá no meu perfil, e para mim, eu enxergo a minha profissão como um instrumento de justiça, né? Então, eu coloco mesmo, eu oro, coloco à disposição do Senhor para que a gente possa fazer aquilo que é justo, né? A palavra diz, né, que o Senhor tem um cetro de justiça, então o Senhor designa alguns para isso. Então, eu entendi que o Senhor também estava me designando para isso e meu coração se alegra. Então, eu digo muitos nãos também. Tem muitos nãos que eu falo, isso aqui não está de acordo com a minha fé, naquilo que eu acredito. Eu acho que nem tudo pra gente é dinheiro. É por isso que eu falo, coisas do consumidor que dá para ir atrás, vamos, porque realmente existe uma lesão notória, gritante, mas para mim é uma alegria, agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês. Esse podcast é recompensador para mim. Foi uma bênção, né? Então, gente, olha quanta coisa boa, né? Então, 3 Cs, hein? Comenta, compartilha e curte, tá certo? E foi, assim, um prazer ter você participando desse nosso bate-papo aqui no Aprendendo com Elas. Deus abençoe sua vida.